Oi, tudo bem com você? Bom, eu vou colocar aqui qual é o assunto que eu vou falar hoje. Se eu conseguir colocar. Não, aqui é comentário. Eu não vou conseguir colocar o assunto. Mas o assunto que eu vim conversar com vocês hoje, essa semana eu tenho vários assuntos, né, que eu quero trazer. Para deixar gravadinho no feed, para as pessoas irem se informando. Mas um dos que eu quero trazer, que de terça-feira eu prometi que eu ia fazer lives a respeito, né, de modulação intestinal, eu quero trazer hoje modulação intestinal. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu quero trazer para vocês modulação intestinal e depressão, né? Qual é a relação entre o intestino e a depressão? Porque as pessoas associam a depressão apenas a um processo neural e não é, né? A gente sabe que é um processo neuroinflamatório e que o ambiente do intestino estando inflamado, ele leva uma inflamação para o cérebro, né? Bom, eu quero comentar aqui que eu deixei algumas coisas anotadas para eu não esquecer, né, de nada. Eu quero comentar 9 sintomas de depressão, 9 sintomas que indicam uma possível depressão, né? Que são sinais clássicos. Depressão de humor, né? Então, aquela pessoa que tem falta de humor, aquela pessoa que é triste, né? Não tem humor na vida. Outro sintoma é a perda da percepção de prazer, né? É aquela pessoa que não sente prazer para nada, né? Não, o que para algumas pessoas pode ser prazeroso, para essa pessoa que tá com depressão, ela não sente o prazer. Seja o prazer de, não sei, de andar de bicicleta, ou o prazer de sentir a brisa no rosto, ou o prazer de estar numa praia. A pessoa não sente o prazer como sentia antes, ou como as outras pessoas. Pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Isso é muito sério. Esse daqui eu acho que se encaixaria numa depressão severa. Diminuição da concentração pode ser um sintoma da depressão. Fadiga é um sintoma de depressão e eu vou explicar o porquê. Sentimento de inutilidade ou de culpa, né? É aquela pessoa que se sente inútil, que acha que não tem nada para fazer mais de útil na vida, que não tem nada de bom para trazer para ninguém, né, o sentimento de culpa o tempo todo, de se sentir culpado por tudo o tempo todo. Lentidão, aquela pessoa mais lenta, mais, né? Ou, ao contrário, aquela pessoa com agitação, aquela pessoa muito agitada. As pessoas costumam confundir muito depressão com ansiedade, viu? Além do que também tem as variações que eu quero comentar. Tudo isso daqui é retirado da literatura científica, tá? Vamos lá. Insônia ou hipersonia, ou seja, aquela pessoa que ou ela tem insônia ou ela tem muito sono, ela só quer dormir. É aquela pessoa que quer dormir o dia inteiro. Eu falo até meio que por mim, porque às vezes eu passo por alguns estados meio brocochô, que a gente fala, né? E quando eu tô assim, eu só quero dormir. É um sinal que a gente tem que ficar atento. A pessoa quer só dormir o dia todo.
Perda ou ganho de peso significativo. Perdeu peso significativamente, sem motivo, sinal de alerta. Ou ganhou muito peso, assim, porque mudou a rotina, tá sentindo muito mais fome do que costumava sentir, né? É um alerta também, não é só para ansioso. E aí, eu queria comentar também a respeito das variações. As pessoas não sabem que existem variações de depressão. E é aí que tá a confusão de que tem pessoas que confundem a depressão com a ansiedade. A gente tem aqui, eu tirei da literatura, claro, né? São 9 variações, olha isso. Existem depressivos com sintomas ansiosos, por isso que às vezes as pessoas acham que, não, eu tenho só ansiedade, mas não, às vezes é uma depressão com uma variação de ansiedade. Oi, Tati. Ou característica mista, né? A pessoa ora tá ansiosa, ora tá depressiva, então é aquele misto. Característica melancólica, que é aquele depressivo mais melancólico mesmo, né? Que vive naquela melancolia, naquela tristeza. Características atípicas. Esse característica atípico começa a ter sintomas fora do normal, né? Comportamental, atípico, sabe? Estranho, comportamentos estranhos, assim. Aí a gente tem com características psicóticas, né? Então é aquela depressão com essa característica mais psicótica, que é um pouco mais grave. Com catatonia, que é aquela pessoa que paralisa. Com início no periparto, aí é uma depressão mais pós-parto ou periparto, né? É uma depressão um pouco mais específica. E a depressão com padrão sazonal, que são pessoas que às vezes entram num estado mais depressivo, às vezes até com a época. Eu não sei se alguém aqui vai se identificar, mas tem pessoas que ficam mais tristes no inverno, tem pessoas que ficam um pouco mais depressiva no inverno. Isso é interessante porque tem muito a ver, inclusive, com a vitamina D, né? Que é a incidência da UVB, que é da onde a gente tira a vitamina D, diminui. Olha que interessante, né? No verão, a incidência da UVB é maior, né? Que é a que faz a biotransformação da nossa vitamina D. Bom, essas são as variações que eu queria comentar entre os pacientes, e existem 3 níveis de depressão. A leve, né, que com exercício físico, que com alimentação, com acompanhamento, com a gente verificando as deficiências de vitaminas e minerais, a gente consegue reverter a situação. A moderada, que ainda com o exercício, alimentação, mudança de rotina, de estilo de vida, a gente também consegue reverter, né? E a grave. Aí a depressão grave, que daí eu acho que até entra com essa característica psicótica, ou até mesmo com os sintomas que eu comentei anteriormente, que é com os pensamentos recorrentes de morte ou suicídio, que são os sentimentos mais graves de uma depressão. Aí é medicamentosa, e aí com certeza tem que procurar ajuda de um psiquiatra para ele estar entrando aí com um medicamento para melhorar esses sintomas, né, que são preocupantes e perigosos. Bom, eu quero comentar
Obviamente eu vou trazer o assunto mais para a área da nutrição, que é a área que eu atuo, que eu, né, domino, né? E eu quero comentar os 4 eixos para a gente tratar a depressão, né? Bom, dieta, obviamente. O mecanismo da depressão, bom, a gente sabe que a depressão está envolvida em supressão de neurotransmissores, né? E aí eu gosto de comentar um pouco a respeito, porque, gente, para a gente ter esses neurotransmissores todos funcionando perfeitamente, sendo liberados perfeitamente, a gente tem que ter substrato para eles serem produzidos, né? Eu já comentei em stories muito a respeito disso. Que, gente, a gente precisa de vitaminas e minerais para a gente produzir neurotransmissor. A gente precisa de aminoácidos, a gente precisa de vitaminas, a gente precisa de minerais para a gente poder produzir os neurotransmissores. Sem substrato, não existe produção de neurotransmissor, né? E aí, às vezes, a pessoa está entrando em um quadro depressivo porque a pessoa está com deficiência de vitaminas e minerais. Porque a pessoa está com uma dieta equivocada, né? E não tá tendo a quantidade adequada. Eu vou sinalizar aqui o complexo B como sendo um dos nutrientes muito importantes para a síntese de neurotransmissor. O triptofano, é claro, para serotonina é o clássico, né? Triptofano é um aminoácido que a gente tem que conseguir através da alimentação. Será que você consome a quantidade correta de triptofano? Tirosina, que também é um aminoácido. Vitamina C. Esses são os que eu anotei que a gente tem que prestar bastante atenção. O ferro. O tanto de paciente que eu pego com ferritina baixa no consultório, gente, a gente precisa de ferro na cascata de produção de serotonina, por exemplo, né? Então, o eixo dieta, a gente tem que analisar parâmetro bioquímico. Então, a gente analisa como que tá a vitamina C, como que tá o complexo B, como que tá a parte da ferritina, né, desse paciente, e a gente vai, através de uma anamnese, conseguir ver se esse paciente está consumindo a quantidade correta que ele deveria consumir desses alimentos que são fontes, né, ou se ele está tendo um aporte adequado, né, desses alimentos que normalmente vêm de um alimento menos ultraprocessado, né, que eu até vou comentar um pouco mais a respeito disso. Então, esse é o primeiro eixo. O segundo eixo é exercício físico, seja ele qual for. Seja caminhada, seja yoga, seja meditação. Não, meditação não entra, que daí não é exercício físico. Mas assim, seja uma yoga, né, que a gente tem aí alguns exercícios de yoga que são bem legais, assim, pega bastante a parte muscular. Seja caminhada, seja andar de bicicleta, qualquer exercício físico, né? E aí, ou até procure um educador físico para te ajudar a organizar isso, né? Bom, terapia comportamental, sem sombra de dúvidas, né? Procurar um psicólogo para fazer algumas análises, né? Isso é importante. E o medicamento é o quarto eixo, né? Para caso de depressão grave. Caso de depressão grave, só medicamento, não tem jeito. Só não, corrigindo. Medicamento mais esses outros eixos para a gente poder organizar. Não adianta ir direto para o medicamento. Esse é um ponto que eu gostaria até de comentar, porque eu vejo muita gente com depressão há muitos anos
sem olhar os outros eixos. Ou seja, aquela pessoa com depressão que toma remédio controlado há muitos anos, mas ela não olha para os outros 3 eixos, que seria a dieta, o exercício físico, e sequer faz uma terapia comportamental, acompanhamento com psicólogo. Então, é importante a gente falar sobre esses 4 eixos. Um precisa do outro, né? Bom, depressão. A depressão, ela é uma neuroinflamação. O que o intestino tem a ver com isso? Tudo. Porque a gente tem que parar para analisar assim. Oi, Pati. Chamar bonitinho a mãozinha acenando. O intestino inflamado, né? Um intestino com leaky gut, né? Que é com as junções defeituosas, separando essas células, permitindo que passe alimentos mal digeridos, permitindo que passe o que não deve para a corrente sanguínea e para o sistema imunológico, vai inflamar, né, esse intestino. Uma mucosa mal reparada, uma célula machucada intestinal, tudo isso vai causando inflamação no sistema, ali no sistema imunológico, porque logo abaixo do nosso intestino a gente tem o gout. Então, assim, intestino inflamado, sistema imunológico recebendo muita informação que não deveria, exacerbado, não dando conta, caindo na corrente sanguínea, citocinas de toda essa situação que está acontecendo no intestino, caindo citocinas inflamatórias na corrente sanguínea. Essa citocina inflamatória, ela vai circular pelo teu corpo inteiro, né? Ela vira sistêmica e ela vai para o seu cérebro, né? Então, essa é uma via de neuroinflamação, e existe também a via por nervo vago. O que é o nervo vago? Imagina que é um fiozinho que liga o intestino ao cérebro. Então, a gente tem um fio, né, que liga esse intestino ao cérebro, literalmente, ele sobe. E através do nervo vago existem alguns componentes da alimentação que são inflamatórios, que têm o poder de subir por esse nervo vago. Imagina, essa inflamação, essas citocinas, elas conseguem subir pelo nervo vago. Então, ela também acaba indo para a região neural. Então, a gente tem 2 vias de citocinas inflamatórias que podem estar indo para o cérebro. Cérebro inflamado, problema na produção de neurotransmissores, porque os neurotransmissores, eles são produzidos pelo cérebro. Existem células que produzem, certo? Então, a depressão, ela tem essa característica neuroinflamatória. Isso tem que ser falado, isso é muito importante, porque as pessoas acham que a depressão é um azar. Ai, ai, que azar, eu tive depressão. E não funciona assim. A depressão, ela é causada, e a maioria das vezes ela é causada por um estilo de vida errado, equivocado, né? Por uma alimentação errada, por sedentarismo, né? Por desnutrição. Olha, além de você ter uma alimentação errada e comer alimentos que são pró-inflamatórios, que vai gerar citocinas inflamatórias, que vai cair na tua corrente sanguínea e subir para o cérebro ou subir pelo nervo vago, além disso, você também pode adquirir a depressão por desnutrição, por não comer o que deveria comer, por falta de vitaminas e minerais
e aminoácidos da alimentação. Porque você precisa ter esse aporte diário. Então, assim, imagina uma pessoa que acorda. A gente tem muito costume de usar na nutrição uma palavra que chama deserto nutricional, né? O que é um deserto? É um monte de areia, normalmente areia branquinha, clarinha, e é aquilo, deserto, certo? O que é um deserto nutricional? É uma alimentação sem vida, é uma alimentação árida, que se encaixa no quesito farinhas. Então, assim, tem pessoas que acordam comendo pão, almoça macarrão, toma café da tarde bolo e janta um lanchinho. Então, para analisar a sua alimentação. Como que é a sua alimentação? Ela é uma floresta tropical, né? Como a gente imagina aí uma floresta tropical, cheia de frutas, cheia de verde, com clima agradável, ou ela é desértica, né? Onde só vê areia. Então, imagina isso para uma pessoa que tem neuroinflamação, né? Citocinas o tempo inteiro, caindo na sua corrente sanguínea, subindo pelo nervo vago, né? E você desnutrido, porque para formar neurotransmissores você precisa de vitaminas e minerais, só que você não consome isso através da sua alimentação. Você não suplementa, não consome, não tem como, né? A gente é bioquímica, gente. Nosso corpo é bioquímico. A gente precisa, é uma receita de bolo para você formar um neurotransmissor. É uma receita de bolo. Você precisa de ferro, você precisa de complexo B, você precisa de triptofano, você precisa de tirosina, você precisa de vitamina C, é uma receita de bolo. Isso é bioquímica. E aí lá no final você vai ter um neurotransmissor produzido, sendo liberado e fazendo a função dele. Né? Então, a parte do eixo dieta é fundamental. E além disso, não é só deixar de comer o que inflama, né? O que gera citocinas inflamatórias. É também comer o que vai te nutrir, o que vai os ingredientes da receita do bolo. Você tem que comer. Né? Você tem que comer lá o ferro, você tem que comer a vitamina C, você tem que ter isso dentro do teu corpo para poder gerar o neurotransmissor no final. Então, tem tudo a ver, né? Porque, como eu já falei em outras lives aqui, né, que eu falei dos 6 R's, eu fiz todos os 6 R's em live, a gente... é o que a gente come. E o que a gente come é processado no intestino. Começa a digestão na boca, cai pro estômago. Então a gente tem que ter um estômago funcionando perfeitamente. Cai no intestino. No intestino tudo isso é separado. Vitamina A, vitamina tal. Aminoácido. Olha esse aminoácido, esse aminoácido. E cada um vai para uma receita, né? Cada um vai para a tireoide funcionar perfeitamente, cada um vai para o seu fígado funcionar perfeitamente, cada um vai para o seu cérebro funcionar perfeitamente. E as pessoas hoje vivem em desertos nutricionais. Então, assim, a gente fala que, assim, quando a gente passa uma dieta, que eu nem uso essa palavra porque eu não gosto de passar dieta, eu gosto de ensinar a comer. Mas quando você passa lá uma indicação de dieta para um paciente, a gente fala que assim, a gente às vezes nem toca no assunto do que não pode comer. Porque quando você faz a dieta para o paciente, você coloca tantas frutas, tantos vegetais, chás, shots, que vai te trazer toda essa parte de vitaminas, minerais,
aminoácidos, os fitoquímicos que são super necessários para um bom funcionamento do corpo, que a pessoa não tem tempo de comer o que não deve, né? E aí parece que fica mais leve, parece que fica mais suave. Essa é a ideia, né? De você fazer uma modulação intestinal para você desinflamar o seu cérebro. Então, com a modulação intestinal, se você olhar os 6 R's que eu ensinei a fazer, você consegue fazer... Oi, Alana, querida. Você consegue modular a inflamação neural, modulando o intestino, né? Porque daí você vai modular e vai impedir que essas citocinas inflamatórias caia na tua corrente sanguínea ou suba pelo nervo vago, né? Então, a modulação intestinal, ela absolutamente tem tudo a ver com neuroinflamação. Eu quero comentar também a respeito do eixo HPA, tá? Que é importante vocês saberem que existe esse eixo por conta do velho estresse, né? Eu sempre comento também a respeito do estresse. O que é o eixo HPA? É o eixo hipotálamo, que fica no cérebro, pituitária, que fica no cérebro, e adrenal, que fica logo abaixo ali do fígado. É uma glândula, ela é uma glândula hormonal, né? O que acontece? Esse eixo HPA, ele é muito afetado pelo estresse. E aí, a gente... eu fiz uma série de posts até comentando a respeito disso. O que acontece? Quando você... O estresse é crônico, você fica estresse, porque a gente é adaptado para um estresse pequeno, curto. Então, estressei um pouco, ok, voltei, desestressei, ok, vida que segue. Estressei um pouco. A nossa bioquímica, ela é preparada para isso. Só que o que acontece hoje? As pessoas, elas são estressadas o tempo inteiro. Então, assim, elas acordam estressadas e dormem estressadas o tempo inteiro. Você fazendo isso, você acaba acontecendo, o estresse crônico acaba fazendo uma down regulation, que a gente chama no meio científico, que você acaba com o seu sistema de feedback dos receptores da sua adrenal. Então, eu vou usar uma palavra aqui, mas assim, é mais ou menos isso que acontece. Você cria resistência nos receptores. E aí você não consegue mais desligar. Esse sistema de feedback fica prejudicado, tá? E o que acontece? Eu vou falar até uma palavra difícil aqui que eu anotei. Você fica em estado de hipercortisolinismo, ou seja, cortisol nas alturas o tempo inteiro. Chuva de cortisol. E qual que é o problema disso? Inflamação. Você tá o tempo inteiro... existe um receptor que chama Tau receptors, que libera citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa, né? Que é muito detalhe para vocês, mas essa citocina, ela também o tempo inteiro, ela tá indo no receptor, né, do cortisol e o tempo inteiro estimulando o cortisol. Ou seja, quanto mais estressado você fica, mais você faz a liberação do TNF-alfa e mais cortisol você libera. Então, assim, isso é terrível pro corpo. Isso é terrível no nível master. E o que tudo isso tem a ver com a depressão? Tudo, porque é mais inflamação, né? Então, o cortisol elevado o tempo todo, ele libera mais cortisol e ele vai te levando a uma falha adrenal, né? E você vai
ficando mais estressado ainda, com mais cortisol ainda e todo inflamado, né? Então você estraga seu sistema de feedback e você fica inflamado forever, só jorrando citocinas. O sistema nervoso central vai receber todo esse estresse, né? Todo esse cortisol e cada vez mais vai inflamando a parte neural. É mais do mesmo, até comentando, falando, mas é que são vários sistemas que são acionados através dessa inflamação. E a gente consegue fazer uma regulação através da modulação intestinal. Bom, LPS eu já comentei bastante, né? LPS também gera citocina inflamatória, um outro tipo de citocina inflamatória. Com a modulação intestinal, a gente faz uma diminuição desse LPS. Só lembrando que é LPS. LPS é a membrana de bactérias ruins. O tempo inteiro tem bactérias morrendo dentro da gente, porque o tempo de vida delas é curto, 48 horas. Só que se você tem uma grande quantidade de bactérias ruins, quando ela morre, ela libera o LPS. Diferente das bactérias boas, que liberam outra coisa, entendeu? E esse LPS gera citocina inflamatória que passa do intestino para a corrente sanguínea e também causa neuroinflamação. Então, assim, a gente é bombardeado o tempo inteirinho por inflamação. Então, basicamente é isso. Se a gente modula o nosso intestino, a gente com certeza melhora a parte da depressão. Se a gente organiza a parte da alimentação, a gente vai ter toda essa parte de ingredientes para as receitas dos bolos, que seriam os neurotransmissores, em ok, né? Então, ferro, complexo B, vitamina C, zinco, B12, o tanto de pessoas que eu pego com deficiência de B12 no consultório e nem são vegetarianos. Então, por quê? Porque vivem num deserto nutricional. Era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que essa informação tenha ajudado vocês. Então, assim, é monitorar a desnutrição para essa parte neural, ferro, né? Então, veja como tá a sua ferritina. A sua ferritina tem que estar com um valor legal, né? Que a ferritina, ela é o estoque de ferro. O ferro, o cérebro não diz muito pra gente, né? De repente você tá com bastante ferro circulando, mas é porque você se alimentou muito bem naquele dia. A gente sempre olha a ferritina, porque a ferritina, ela é o estoque. Se o estoque tá depledado, possivelmente você vai ter uma carência futuramente. Então, é o parâmetro que a gente mais usa. B12, B9, B6, vitamina C, zinco, triptofano, fontes de triptofano, abacate, banana, chocolate, o cacau, né? 70% de preferência, que daí você, além de tudo, vai ter os antioxidantes que o cacau tem. Modular o estresse. Aí a gente tem a fitoterapia, a gente tem a ashwagandha, a gente tem as plantas adaptógenas, que a gente chama da fitoterapia. Se manter mais calmo, a gente modular o estresse. Eu vou fazer uma live sobre isso, sobre como modular o estresse. É importantíssimo, quem tem depressão, modular o estresse. Porque vira uma bola de neve, porque vocês perceberam que nessa conversa que eu tive com vocês, são muitos detalhes, assim, são muitas formas, né, de você acionar essas cascatas, né? Então, ficar de olho nesses nutrientes. E a comida de verdade, gente, não troca a comida de verdade
por lanches, por deserto nutricional. Pensa numa bolacha de água e sal. Pensa numa salada de frutas. Deserto nutricional, floresta tropical. Qual que vai te dar vitaminas e minerais? Qual que vai te dar um aporte? Qual que vai te nutrir? Entendeu? Essa é a questão. Então, a desnutrição, ela está por trás da depressão, né? E relembrando que a depressão, ela tem variações. Então, existe pessoas depressivas com ansiedade, com sintomas de ansiedade, certo? Era isso que eu queria trazer para vocês. A modulação intestinal, ela pode fazer muito para ajudar. Então, assiste as lives sobre os 6 R's, que eu dou bastante dica, que eu falo bastante coisa. Ou procure ajuda de um profissional para ver se você não está com desnutrição, se você tem a receita, os ingredientes para as receitas que você precisa, que a sua bioquímica precisa. E qualquer coisa me chama aqui, eu fico totalmente à disposição. Eu espero que eu tenha ajudado trazendo um pouquinho mais de informação para vocês a respeito disso, porque o assunto depressão, ele é um assunto sério, né? É um problema de saúde pública que os profissionais eles precisam falar mais a respeito disso. Certo? Essa semana ainda vou trazer mais coisas para vocês a respeito dos florais vibracionais, que é um trabalho que eu quero fazer mais aqui para mostrar para vocês os benefícios. E eu vou trazer um pouco mais também de aromaterapia, certo? Beijo, obrigada para quem ficou me assistindo. E até terça-feira que vem com mais assuntos de modulação intestinal. E essa semana eu trago mais algumas outras coisinhas para vocês. Beijo, boa noite, que a semana de vocês seja abençoada. Tem um mingauzinho assistindo a live. Tem. Paula, tudo bem? Tem. Tá pedindo pra eu abrir a porta, que eu fechei a porta. Às vezes eu deixo os filhos aqui junto, mas eu sempre me arrependo. Porque ele tá ali na porta pedindo pra sair. Um beijo. Beijo, Paula. Beijo. Tchau, querida. Tchau, gente. Obrigada.